Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai finalizar, né, o estudo das correntes do pensamento geográfico. Nós vimos até aqui, o presente momento, que a geografia ela percorreu todo um processo até a sua sistematização, que ocorreu no século XVIII na Alemanha, né, a partir dos estudos pioneiros de Alexandre von Humboldt e Karl Ritter. Né? Humboldt era um grande navegador e por isso, né, teve uma larga experiência aí no conhecimento dos lugares, no desbravamento de diferentes territórios, e Ritter procurou estudar, né, o espaço a partir da individualidade dos lugares. Né. Foi na Alemanha que a geografia sistematizou-se em virtude de necessidades de ampliação de território, já que a Alemanha ela demorou, né, aí no processo de formação enquanto Estado nacional. Foi na Alemanha que também se destacou um grande geógrafo, que foi o Friedrich Ratzel, que criou o conceito de espaço vital, né, que é considerado o pai da geopolítica, porque a partir de seus estudos a Alemanha pôde crescer economicamente, porque já era uma potência industrial, e que ocupou vários territórios no entorno da Europa, em particular na França, né, entrando em disputas ali com os vizinhos. E a partir da geografia, da inclusão da geografia no currículo, nas escolas, né, a Alemanha passa a se destacar dentro do cenário europeu. Então, a geografia tem uma íntima relação com a Alemanha. Foi a partir de ideias equivocadas, por exemplo, de Hatzel, que falava sobre antropogeografia, que é uma geografia focada no homem, que os seus discípulos, né, compreenderam erroneamente a sua teoria e acabaram criando o chamado determinismo ambiental, pregando que o homem era fruto do meio, fruto da determinação da natureza, criando preconceitos, como por exemplo teorias que relacionam o desenvolvimento e subdesenvolvimento à questão do clima, né, a questão das condições climáticas, portanto, do que a natureza oferece, né, para o homem enquanto sobrevivência. Para contrapor o determinismo, a gente viu que surgiu o possibilismo na França, a partir dos estudos de Paul Vidal de Lablache, que dizia que fazer geografia era estudar os lugares, ou particularizar os lugares, compreendê-los nas suas individualidades. Ele foi responsável pela criação da escola possibilista, pregando que a natureza não determinava, mas oferecia possibilidades, ainda pregando uma visão de que o homem estava submisso aos recursos naturais. Ele criou o conceito de gênero de vida para, assim como a Alemanha, legitimar os interesses expansionistas franceses. Depois do possibilismo, nós tivemos a geografia pragmática ou teorético-quantitativa, que emergiu a partir dos modelos matemáticos e computacionais, a partir do desenvolvimento tecnológico que ocorreu em particular na Europa e nos Estados Unidos. Essa forma de fazer geografia, né, atribuía a descrição do espaço a partir de dados estatísticos, matemáticos, a partir dos números, né? Então não explicava os espaços. Tinha no neopositivismo, né, que é o chamado positivismo lógico, o método de análise do espaço. Tá? Como crítica à geografia teorética, que surgiu nos anos 60, nos anos 70, a partir de influência do marxismo e do materialismo histórico dialético, surge a corrente crítica do pensamento, que coloca o homem no centro das atenções e diz que o espaço é produzido a partir de uma ação humana e não determinada por condicionantes naturais. Procura explicar que o espaço é fruto de uma acumulação primitiva do capital continuada, portanto, para analisar o espaço tem que ver, olhar a história, e ao mesmo tempo esse espaço ele é produto de ações combinadas de diferentes agentes. Né? Tem no materialismo histórico dialético o seu principal método de análise, né, e centra a produção do espaço nas questões relacionadas ao homem. Pelo fato de estar bem alinhada com o materialismo histórico e com o marxismo, pregava o engajamento social do indivíduo como forma de mudar a sua realidade social, principalmente dos países subdesenvolvidos. Ela é também chamada de geografia das denúncias sociais. Então, para contrapor todo esse engajamento que a geografia teve por conta da corrente crítica do pensamento, surgiu uma corrente que nós vamos falar hoje, que é a corrente da geografia da percepção, ou geografia comportamental, ou também chamada de geografia humanística. Então, quais são as características dessa corrente do pensamento, né, que a gente chama de geografia humanística? Ela é geografia humanística porque ela não procura explicar o espaço a partir de características econômicas, como
ocorreu na geografia crítica, ou partindo de processos históricos. Ela valoriza o indivíduo, o ser humano, como protagonista da produção espacial. Ele, subjetivamente, né, é responsável por mudanças dentro dos seus espaços, a partir de um apego ou desapego em relação ao lugar onde ele vive. Né? Geografia é chamada também de geografia cultural ou da percepção, porque de acordo com a cultura do indivíduo, de acordo com o modo de vida dele, ele vai perceber os espaços de forma diferente. E essa distinção de percepção do espaço, esse modo individual, singular e particular, vai fazer com que ele promova alterações. Então, como coloquei no slide, no primeiro tópico, a geografia humanística ou cultural valoriza o que é a experiência do indivíduo. Cada um de nós, né, para quem trabalha com essa corrente, a transformação do espaço não provém do grande capital, do desenvolvimento do capital numa região, de forças externas. Para os defensores dessa corrente, o espaço ele é oriundo, a transformação do espaço é oriundo da experiência individual de cada pessoa. Cada pessoa percebe o espaço de uma forma, o vê de um determinado ângulo, e essas diferenças de percepção, né, que são inerentes à cultura, ao homem, é que vão promover o quê? Diferentes comportamentos no espaço, né, em relação ao seu lugar. Então, um aluno de Campo Maior, por exemplo, se ele tiver um apego, um amor grande pela sua terra, ele vai proteger aquele espaço, ele vai ter um processo de engajamento muito maior. Né? Se ele se sente desvalorizado, se ele não se reconhece, ele não tem simbologia em relação àqueles espaços, ele simplesmente, né, não vai contribuir para o processo de crescimento econômico, né, porque ele não se sente parte daquele lugar. Né? Ele não tem uma simbologia, ele não tem uma afetividade, ele não tem uma experiência que o leve a modificações. Então, para os ideólogos dessa corrente, as transformações no espaço não provêm apenas de fatores externos, eles são, sobretudo, ligados à subjetividade do indivíduo. Então, qual é o conceito mais importante na corrente da geografia humanística? Não é o espaço em si geográfico, não é o grande capital que vai moldar esses espaços, não é o processo histórico. O lugar é o conceito de centralidade, porque o lugar, como nós vimos, né, no capítulo anterior, que nós estudamos em sala, o lugar é um espaço que é trabalhado pela vivência cotidiana, é aquele em que você se reconhece. Então, você só tem um apego ou um desapego quando você trabalha com a ideia de lugar. Então, o lugar passa a ser central dentro dessa análise, porque é no lugar onde nós vivenciamos as nossas relações afetivas. É nele onde são construídas as simbologias. Então, esse lugar ele é entendido aí a partir das sensações, da percepção e da subjetividade do indivíduo. Cada um tem uma relação com o seu lugar de vivência. Vocês certamente têm uma relação particular com a casa de vocês, com o bairro, com a rua, sendo que quem não mora nessas regiões ou quem não habita nesse espaço não vai compreender como se dão essas relações culturais entre você e o seu lugar de vivência. Pois bem, para os geógrafos da percepção, quanto mais aproximada é a vivência com o lugar, né, mais o indivíduo tem uma participação nas transformações é, processadas nesse espaço. Visto que ele se engaja mais, ele conhece, ele tem uma relação íntima com esse espaço, ele tem uma vivência, ele tem vínculos afetivos, que é outra característica que marca o lugar, a afetividade, a simbologia. Tá? Então, para os geógrafos humanistas, né, o espaço o espaço é transformado, antes de mais nada, por uma experiência individual, por uma experiência do sujeito, e não por fatores apenas externos, como apontava a geografia crítica, não pelo grande capital, ou não por um processo histórico, né, por uma divisão de classe. É um contraponto a geografia humanista em relação à geografia crítica. Ela trabalha com a fenomenologia, né? A fenomenologia é o método de análise, né, da geografia humanística. A fenomenologia está ligada ao estudo do fenômeno. Cada um compreende os fenômenos, seja da produção espacial, da sua transformação, de uma forma, né? Particular, individual, de acordo com as suas experiências. A fenomenologia não trabalha a partir do viés da contradição, que é típica do materialismo histórico, da produção material. Não, a fenomenologia diz que a experiência do indivíduo com o espaço vai promover transformações
individualizadas, particulares dentro dessas regiões. A geografia da percepção, ela parte do princípio de que a pessoa valoriza e organiza o seu espaço e o seu mundo. Nele se relaciona a partir de suas experiências e visão de mundo. Então, você de Campo Maior conhece o Açude Grande, conhece o Complexo Valdir Fortes, conhece ali a Batalha do Genipapo, certamente a Carne de Sol, certamente esses elementos simbólicos fazem com que você tenha uma relação aproximada com a cidade. Ou não, se você não os reconhece como símbolos, né, se você não tem uma afetividade, uma valorização com esses espaços. Então, essa proximidade que eu estou citando com esses espaços, reconhecendo-os como lugares que você tem uma relação íntima, vão fazer com que você tenha um engajamento na transformação desse espaço, né? A sua percepção do lugar, a sua percepção da cidade, o seu vínculo com ele vão determinar uma relação de proximidade ou de desprezo, né? Para os geógrafos da percepção, esse engajamento do indivíduo promove tantas transformações quanto os fatores externos. Então, pesam nesse sentido a afetividade do indivíduo com o lugar. Quanto maior a afetividade, maior a subjetividade, que é a experiência individual, mais íntimo é o espaço, é a relação com o espaço vivido. E maiores serão as modificações provocadas pelo indivíduo. Então, a geografia humanística, ou geografia cultural, ou geografia da percepção, trabalha com a ideia de que o indivíduo percebe o seu lugar de forma diferente. Essas percepções diferentes geram que uma pluralidade nas explicações do lugar. O lugar é o conceito-chave, porque o lugar é aquele que está ligado à vivência mais próxima, cotidiana, tá? Então, essa corrente prega que os espaços são transformados a partir da relação do indivíduo com os seus lugares. Então, é um conceito que mexe com o quê? Com a subjetividade, ao mesmo tempo com a afetividade. Procura as explicações do lugar a partir da relação do indivíduo com ele. Tá? Então, essa é a última corrente que a gente tem aí das correntes do pensamento geográfico. Ela ganhou força a partir dos anos 90, né? A partir da emergência da globalização, a gente tem o fim da Guerra Fria, logo também o fim do dualismo entre capitalismo e socialismo, que marcou muito o discurso da geografia crítica. Então, a geografia humanística vem, né, vem ao encontro desse novo período da globalização, onde nós temos aí explicações variáveis para as realidades, né? A partir de relações econômicas estabelecidas entre os lugares, a partir da organização social do indivíduo, da ascensão de movimentos, né? Defensores de minorias, de direitos humanos. Então, promove uma explicação mais plural do espaço. Embora muitos autores, geógrafos, critiquem essa pluralidade presente na geografia humanística, pois para alguns, né, é difícil explicar o espaço a partir da percepção individual de cada pessoa. Mas o que os geógrafos humanistas defendem aqui, cada indivíduo em sua percepção particular, subjetiva, ele promove transformações no seu espaço, desde a sua casa, passando pela rua, pelo bairro, pela cidade e em outras escalas. Ele atua desde a escala local, que é o lugar onde ele vive, passando pela escala regional, nacional, e a sua influência chega ao mundo porque ela é a soma das transformações das diferentes escalas por onde ele atuou. Então, trabalha com a ideia de que o indivíduo, né, percebe o espaço de forma singular, particular, valoriza o lugar como conceito-chave, né? Diz que as experiências do indivíduo, né, são promotores de transformação. O indivíduo relaciona-se diretamente com seu lugar a partir da simbologia, estabelece vínculos com a simbologia do lugar, que são os elementos mais importantes do seu espaço. A partir disso, essas transformações serão mais intensas ou menos intensas. Então, a gente finaliza aqui, pessoal, o estudo dessas correntes da geografia, né? Cada uma teve a sua influência, né, em um tempo específico. Nós, com essa abordagem, nós não queremos dizer que existe uma corrente mais importante do que a outra. Você vai se identificar em algum momento com uma dessas correntes, desde o determinismo ambiental até a geografia humanística ou cultural, né?
Essas correntes procuram dar o que? Explicações para a produção do espaço. Mostrar como o espaço, na atualidade, ele é produzido pelo indivíduo e como essa produção acontece, com um método específico, acentuando determinados conceitos como mais importantes, bem como atores, sejam eles a natureza ou o homem. Então, seu engajamento na corrente, em uma dessas correntes, é algo que vai depender das suas experiências, das suas leituras, da sua vivência de mundo.